Vida longa e próspera a todos os amigos da Confraria dos Canalhas. Hoje quem nos dará a dica Gibi para se ler no trono é Frederico Guimarães, professor e biólogo. Fred mais canalha do que o jogador de futebol. Dá uma dica bacana aí pra gente, Fred. Bem-vindo. I found... Then called I upon the name of the Lord and... Salve, salve, gente. Vida longa e próspera. Bom, eu, convocado pelo Gran Canalha Augusto, vim aqui falar para vocês um pouquinho de um quadrinho que eu realmente acho sensacional. Foi difícil escolher um, né? Eu tenho vários aqui que eu adoro, mas esse eu achei interessante porque ele não é tão conhecido e porque tem muito a ver com esse momento nosso de isolamento em alguns aspectos interessantes. O nome do quadrinho é Black Sad, essa é a capa da primeira edição. Aqui no Brasil, 2 números foram produzidos pela Panini, mas ela parou por aí. E aí a editora SESI de São Paulo assumiu e fez um trabalho primoroso, assim, muito bonito o acabamento. A encadernação é muito boa, você consegue abrir bem assim, as páginas sem aquele medo de soltar. Então, vale muito a pena. O Black Sad é um quadrinho assim, que é engraçado que ele transita por vários países, né? O nome é em inglês, a história se passa nos Estados Unidos da década de 50, mas ele foi escrito por 2 espanhóis, né? O Juan Díaz Canales, que é o escritor, e o Juanjo Guarnido, que é o desenhista. Só que ele não foi publicado na Espanha originalmente. Ele primeiro foi publicado na França. Ele foi criado para o mercado francês e só depois que ele foi traduzido para o espanhol e para os outros idiomas, né, para o mundo afora. Foi traduzido para uma série de idiomas, assim, vários mesmo. E é uma obra muito legal porque os personagens são animais antropomorfizados, ou seja, são animais com aparência humana. Então eles agem como humanos, não é aquela coisa da Disney assim, que eles têm algum bichinho de estimação, por exemplo, né, igual o Mickey, não tem. Então todo mundo é animal, né? E ele pega muito aquele clima de filme noir, aquela coisa bem assim, tem um detetive, né? O Black Sad é um detetive e ele vai investigar aqueles casos, tem sempre uma mulher envolvida, aquela coisa toda, mas ele quebra com uns clichês bem legais nisso aí. Por exemplo, as mulheres nos quadrinhos do Black Sad, elas não são indefesas esperando ser salvas, elas são mulheres fortes, né? São mulheres que estão brigando pelas suas coisas, são vingativas, são inteligentes. Então ele pega vários tipos de mulheres e coloca em situações muito interessantes. E as situações do quadrinho também, né, as histórias que ele vai criando, também tem uma pegada muito legal. É interessante que no quadrinho os personagens, né, a personalidade deles se reflete na aparência. Então, por exemplo, tem 2 brutamontes guarda-costas, um é um rinoceronte, o outro é um touro. Então, e por aí afora, né? O chefe de polícia é um cão pastor alemão. Os vilões das histórias geralmente são ratos ou são répteis. Então ele brinca muito com essa coisa da personalidade. Até hoje, pelo que eu sei, até onde eu sei também, foram publicadas 5 edições. Então você tem a primeira, que é simplesmente Black Sad, né? Em algum lugar em meio às sombras. E um detalhe, cada edição tem uma cor associada, tanto no título quanto principalmente por dentro. Então o primeiro, né, é a cor negra, o segundo chama Arctic Nation, que seria Nação Ártica, a cor é branca. O terceiro chama Alma Vermelha, como o nome indica, a cor é vermelha. O quarto e o quinto eu nem abri ainda, estão lacrados aqui, mas é o Inferno Silêncio, que a cor é azul. E o último é Amarillo, né? Amarillo, amarelo. Até agora, do que eu li o primeiro, o segundo e estou lendo o terceiro. O que mais me impressionou, o que mais me agradou foi o segundo, o Arctic Nation.
porque ele faz uma jogada muito interessante com a questão de preconceito e superioridade branca. Então ele é um bairro que ele era um bairro mais pobre, e esse bairro ele começou a ser ocupado por pessoas não, no caso, animais brancos, e é curioso que é todo mundo branco, então você tem o urso polar, raposa branca, doninha branca, e esses animais meio que melhoraram a situação. Isso a gente entende depois, né? Quando ele vai contando a história. E aí eles começam a segregar os negros do bairro, né? Usando o argumento de que eles melhoraram aquele bairro. E tem uns detalhes muito legais, né? Que, por exemplo, aliás, a arte, tá, gente, do Black Sad é simplesmente extraordinária. Então aqui, ó, como a gente pode ver, é um dia lá que os brancos estão se manifestando, então reparem no símbolo, né? É um floco de neve, mas numa clara alusão à suástica nazista, né? A cor de fundo e tudo mais. E o Black Sad, como eu falei, uma coisa linda nele são as ilustrações mesmo. Ele consegue fazer umas coisas assim com um nível de detalhamento, como por exemplo isso aqui, ó, essa página. Então você tem assim, tanto nas cores quanto nos detalhes, é primoroso. É um quadrinho que vale a pena você ler numa sentada assim para pegar a história, e depois você vai passando de novo para pegar os detalhes. E ele tem uns diálogos também que são sensacionais, né? Um deles que é justamente com esse chefe de polícia, que ele tá lá, né, tentando investigar, e o chefe primeiro põe ele de fora, mas depois o chefe vai ter uma conversa com ele, né? E eu vou ler rapidinho para vocês o diálogo aqui, que o chefe de polícia fala para ele: aparentemente minhas investigações estão apontando alto demais, de modo que recebi ordens de abafar esse assunto nebuloso de alguma maneira. E não posso fazer nada, vou ter que ceder, esses canalhas sabem onde meu calo aperta. Eu estou fora de ação, mas você não. Então te proponho o seguinte: você elimina o canalha do assassino e eu me encarrego pessoalmente de te dar cobertura. Por que está fazendo isso, Smirnoff? Pergunta o Black Sad. Gosto de imaginar um mundo justo, em que até os poderosos pagam por seus pecados. No fundo, sou um ingênuo. Então, assim, tem todos aqueles clichês de filme noir, né, da justiça e tudo, mas ele dá uma adaptada naquilo, e eu acredito que o resultado final ficou muito, muito bom. Então, Black Sad é a minha recomendação. Eu acredito que vocês ainda encontrem por aí em livrarias, inclusive com desconto até. E eu recomendo, eu acho que vale muito a pena. Beleza? É isso, gente. Um grande abraço a todos e até qualquer hora. E aí, moçada? Gostaram da dica do Frederico? Eu sou suspeito com esse HQ. Acho sensacional. Quem achava que os espanhóis só se entendiam de Touro, Barcelona e Real Madrid, vai aprender muito com esse quadrinho. E olha que os noir, nós temos um episódio da Confraria dos Canalhas da edição passada, o último apresentado na banca. Tem uma aula de cinema noir. E inclui bem esse quadrinho aí, encaixa com perfeição. Galera, quem gostou, faz joinha. Quem não gostou, faz joinha, porque senão a canalice acaba. Sugestões, dicas, críticas, faz abaixo. A gente compartilha, a gente participa, cresce e se diverte junto. Compartilhe com os canalhas e os não canalhas. Vamos lá, seguimos junto com o Galo na Cabeça, HQ no cérebro e música nos ouvidos. Sempre. No.